Estamos de volta aqui em nossa entrevista e conversa com o presidente Ofi Cavalcante, fazendo um balanço sobre a sua gestão. Presidente Ofi, no bloco anterior tinha comentado a relação da OAB com a sociedade, falamos muito sobre a questão da corrupção eleitoral. Eu esqueci de fazer uma pergunta ao senhor, faço agora. Qual seria, assim, a maior conquista, a conquista que marcante nesse período com relação a essa luta incessante contra a corrupção no país? Bem, a vida é feita de símbolos, simbologias, e há uma simbologia muito forte da nossa gestão em relação a essa luta em favor da sociedade, em favor da moralidade pública, que foi a aprovação da lei da ficha limpa. Para nós isso foi uma conquista muito grande, não só como entidade, mas sobretudo como uma forma de contribuir para melhorar os costumes políticos em nosso país. A Ordem sempre se preocupou com isso e não seria agora que nós deixaríamos cair essa bandeira sem ter uma luta muito grande. Quando chegamos no início da nossa gestão em 2010, que essa discussão estava presente no Congresso, riam de nós, diziam assim, um bando de pessoas que acham sonhadores, que acham que isso vai ser aprovado aqui. Acreditamos, junto com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com a CNBB, outras entidades da sociedade civil brasileira, fomos para dentro do parlamento, votações até 1, 2 horas da manhã e contribuímos decisivamente emprestando esse apoio para aqueles deputados que estavam muito empenhados na sua aprovação. Conseguimos a aprovação na Câmara, no Senado, a sanção da Presidência da República e depois tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer a ficha limpa já para essas eleições de agora. Elas não valeram para as anteriores, mas as últimas eleições realizadas em 2011 tiveram a lei da ficha limpa já presente graças a uma ação direta de constitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil com esse objetivo. Portanto, a Ordem não só lutou pela aprovação, como lutou também para que ela fosse considerada constitucional, porque havia vários questionamentos em relação a essa matéria. E para além disso também, que é importante que o nosso colega advogado, que o cidadão conheça de um modo geral a nossa atuação. Ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, agora em relação à lei eleitoral que permite que as empresas privadas financiem campanha de candidatos. O Caixa 2 está presente, esteve presente aí no Mensalão, na Ação Penal 470, está presente no dia a dia, 10 entre 10 deputados, 10 entre 10 senadores, ao serem entrevistados, dizem que efetivamente esse é o grave problema que se tem na política brasileira, do Caixa 2. Então, nunca ninguém combateu esse problema de uma forma clara e efetiva. A Ordem foi cirúrgica, entrou com essa ação para que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a lei que autoriza as empresas a patrocinarem candidaturas. Analisem bem, será que é justo um cidadão, um professor que quer se dedicar à política e que não tem uma empresa para custear a sua campanha, não poder concorrer, exercer a sua cidadania, de ser votado só porque não tem o apoio financeiro? Isso precisa acabar. É necessário que nós avancemos um pouco mais. Eu quero crer que se o Supremo Tribunal Federal vier a decidir essa questão ainda no primeiro semestre de 2013, nós teremos aí sim uma grande reforma política e uma belíssima contribuição da nossa entidade para o fortalecimento da ética na política. Eu me lembro muito bem que no discurso de posse que o senhor fez na posse do ministro Joaquim Barbosa, o senhor cobrou pontualmente o julgamento dessa ADIM. Agora, presidente, o segundo eixo de atuação da sua gestão marcante, visível, que a gente percebe, se trata da defesa intransigente, vamos dizer assim, que a OAB tem feito com relação ao funcionamento do judiciário. Defesa e cobrança, a gente percebe isso. Defesa no caso específico do CNJ, quando o CNJ esteve sendo alvo aí de alguns questionamentos. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito por que essa preocupação da OAB com o judiciário. Bem, não é só porque o advogado milita e precisa do judiciário para poder sobreviver. Não. A nossa preocupação vai muito além disso.
o que a ordem quer, o que a ordem luta para que se tenha uma justiça forte nesse país, ou por que ela luta por isso. Porque é importante que nós tenhamos poderes harmônicos entre si, mas que sejam poderes independentes. E o judiciário não pode depender da caneta do legislativo ou do executivo para o que quer que seja. A independência dele não pode ser somente programática, estar escrita na lei. Não, ela tem que ser muito mais do que isso. A independência do judiciário tem que ser efetiva. O juiz ele tem um papel fundamental na sociedade, o Poder Judiciário maior ainda, de cada vez mais fiscalizar a atuação dos demais poderes. O Executivo é eleito para governar, o Legislativo é eleito para legislar. Esses fatos os tornam fortes porque os legitimam, de certa forma, em função do voto popular. Entretanto, o voto popular não pode ser o salvo-conduto para qualquer tipo de responsabilidade ou de ultrapassar os limites da lei. E o judiciário precisa corrigir os desgovernos que são causados ou são perpetrados pelo legislativo e pelo executivo. Por isso ele precisa ser forte, precisa ser independente. E isso passa também por uma autocrítica do Poder Judiciário no tocante ao seu funcionamento. O processo é moroso, é necessário que haja uma estrutura melhor para a justiça brasileira, é necessário que se abrevie cada vez mais a tramitação dos processos sem prejuízo do devido processo legal, da ampla defesa, mas, sobretudo, que o juiz tenha consciência de que ele tem que decidir. Decidindo bem ou mal, ele decida. Nós não podemos ter um juiz que tenha medo, e isso é importante. E para que isso possa acontecer, um juiz que tenha medo e, além disso, um juiz que não seja corrupto. Para que isso possa acontecer, é necessário que haja um poder a fiscalizar o próprio Poder Judiciário. E aí se criou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Ordem é uma defensora dessa tese há muito tempo. O judiciário era o menos transparente de todos os poderes. E o que a Ordem sempre quis foi que o judiciário tornasse um poder também transparente. Era inconcebível, por exemplo, saber quantos processos estavam na mão de um juiz, quantos despachos ele deu, quantas sentenças. Hoje, graças ao Conselho Nacional de Justiça, isso começou a melhorar e eu tenho certeza que vai cada vez mais ser aperfeiçoado. A Ordem é uma entusiasta, é uma defensora do CNJ, porque entende que a justiça só será forte, em primeiro lugar, se ela tiver efetivamente compromisso com o cidadão, julgar de uma forma rápida, em segundo lugar, ter estrutura para isso, servidores, juízes, etc. E, em terceiro lugar, se fizer respeitar enquanto poder e não cometer os mesmos erros dos outros poderes no tocante à corrupção, ao desvio de condutas éticas. Agora, veja bem, presidente, o senhor fala isso da necessidade de independência e fortalecimento do judiciário, mas há quem ache, dentro dos poderes mesmo, que o judiciário está independente demais. E há uma verdadeira queda de braço. Até onde isso vai dar? Não vejo que haja qualquer tipo de interferência do judiciário nas questões relativas aos demais poderes. Isso popularmente passou a chamar-se de judicialização da política. E o que significa isso? Seria que o judiciário estaria se imiscuindo em questões que são relativas ao poder executivo e ao poder legislativo. Sobretudo em relação ao poder legislativo, quando este é omisso, quando este não exerce o seu papel. E é justamente isso. Se um dos poderes não exerce o seu papel, é necessário, para solucionar questões, que haja um preenchimento dessa lacuna. Há um caso muito simples que a gente pode citar e que o cidadão vai compreender bem. A Constituição brasileira, ela dizia que havia o direito do empregado de receber um aviso prévio por cada ano trabalhado. E isso dependia de uma lei para regulamentar. Se passaram 20 anos, o judiciário teve que intervir numa situação como essa para dizer para o legislativo: olha, legislativo, exerce o teu papel. Enquanto não exercer o teu papel, o que vai acontecer? A solução vai ter que ser essa sim. E isso é algo que efetivamente é pedagógico, é didático, corrige uma omissão. Portanto, se os poderes exercessem dentro dos limites da lei,
dentro do limite da Constituição, os seus papéis, certamente não estaria dizendo que o Judiciário estaria a invadir o poder dos demais integrantes do sistema brasileiro de decisão, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente volta daqui a pouco.